Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes. Para mim é uma grande bênção estar com vocês nesta noite, aqui em Cartagena, na Colômbia, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus, o seu programa correspondente a este tempo final. Para isso, eu quero ler em Provérbios, no capítulo 5, desde o versículo capítulo 10, versículo 5, que nos fala: quem recolhe no verão é homem entendido. Quem dorme no tempo da colheita é um filho que envergonha. E também vamos ler em São João, no capítulo 5, capítulo 4, eu corrijo, versículo 34 em diante, que diz: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que ceifa como o que semeia, ambos regozijam. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para essa ocasião é colhendo no tempo próprio. Pode assentar, se queira, por favor. Cristo falou a respeito da colheita, da semeadura, falou do crescimento da planta, como também do fruto, e da colheita, onde é recolhido todo o fruto. E agora, isso nos leva às palavras de Jesus em São Mateus 24, versículo 30 ao 31, aonde ele mesmo nos fala da seguinte maneira, e vamos ler essa escritura. E diz assim, capítulo 24, versículo 30 ao 31. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, e ajuntarão seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Agora veja como Deus nos fala através de Jesus o que deve acontecer neste tempo do fim. Isso está de acordo também a Eclesiastes, aonde nos fala no capítulo 11 e versículo 1 em diante. Vamos ver o que nos fala aí. E diz:
Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo achará. Reparte a 7 e ainda a 8, porque não sabe o mal que virá sobre a terra. Se as nuvens fossem cheias de água sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha as nuvens nunca cegará, nunca colherá. Aqui nos fala também da semeadura, do crescimento do fruto e da colheita para o último dia. Reparte as 7, isso é as 7 eras ou etapas da igreja entre os gentios. E ainda 8, isso é a era da pedra angular. Veja que é repartido o pão, e o pão é a palavra de Deus, a mensagem de Deus para cada era. Porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o que disse Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 a 8, e também São Mateus, capítulo 4, versículo 4, onde Jesus usou essas palavras. E agora a palavra esteve sendo semeada de era em era, para que no último dia, depois de repartir a 8, realizar a colheita, ou seja, o recolhimento de todos os escolhidos de Deus. Para isso, Jesus falou que enviará os seus anjos, corrige o clamor de trombeta, e ajuntarão seus escolhidos. Esses anjos são as 12 oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, versículo 13, a seguir. E Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14. E através desses ministérios, Cristo realizará essa obra de colheita. Por isso, é que para o último dia, nós vemos em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, capítulo 14, versículo 14 ao 20, de Apocalipse, que nos fala de uma colheita. E nos fala da seguinte maneira. Vamos ler Apocalipse capítulo 14, versículo 14 em diante, que nos diz: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega, já veio a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Porque a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou sua foice na terra, e a terra foi ceifada. E saiu outro anjo do templo, que está no céu, tendo também uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou sua foice sobre a terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus,
E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, por 1.600 estados. Agora veja como aqui nós temos aos anjos que realizam a colheita. É Cristo, o anjo do pacto, manifestado no último dia, operando os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus. Agora, nós podemos ver que esse é um mistério do reino de Deus para ser revelado neste último dia. Por isso é que vocês podem ver em Apocalipse, no capítulo 19, desde o versículo 14, a seguir que dizem: os exércitos celestiais, vestidos de linho finíssimo e branco, ou seguiam cavalos brancos, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regirá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui nós temos a Cristo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Este é Cristo, o anjo do pacto, em Espírito Santo, vindo no último dia à sua igreja, na era da pedra angular, para colher o fruto, o trigo, e logo vai se encarregar também do joio. Por isso que aparece em Apocalipse 19, como também em Apocalipse 14, versículo 14 ao 20. E porquanto esse cavaleiro é Cristo, o anjo do pacto, vindo no último dia à sua igreja, sendo Cristo, o anjo do pacto, o sexto selo, este é o anjo que era diferente aos demais, que apareceu naquela nuvem, na qual estavam os 7 anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da igreja gentil. E também estava um anjo que era diferente aos demais. Disse o reverendo William Branham. Ele esteve ali também, porque ele era o anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentil. Esta foi a nuvem formada por anjos que apareceu em 28 de fevereiro de 1963. E são 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentil e outro anjo que era diferente aos demais, o qual tem o 7º selo, ou seja, que ele tem a segunda vinda de Cristo. Esse é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual aparece ali para vir no último dia manifestado. Este é o cavaleiro, o cavalo branco de Apocalipse 19. E esse é o anjo forte de Apocalipse, capítulo 10. Ele é o mensageiro a Israel, mas ele se manifestará no meio da sua igreja neste último dia. E vai se revelar, se revelará através de um homem, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual Cristo disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. É através do seu anjo mensageiro que Cristo, o anjo do pacto, se manifesta no último dia. Ele sempre usou ser humano. Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Este é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que Malaquias capítulo 3, quando falou da primeira vinda do Messias, disse que seria o anjo do pacto, o Senhor, o qual o povo hebreu buscava. E viria aonde? Ao seu templo. E agora podemos ver que o povo hebreu como nação foi o templo de Deus e também teve um templo físico lá no meio do povo hebreu. Mas agora olhem vocês, Cristo em sua primeira vinda veio
para Israel. E esteve pregando também em templo terrenal. E agora, para o último dia, assim como a primeira vinda de Cristo, é para um templo espiritual. O povo hebreu já não tem templo. E agora, quem tem templo? É Jesus Cristo, tem um templo, conhecido como o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual é completado neste último dia, neste tempo final, na era pedrangular, que é o dia, o oitavo dia, o ano oitavo dos anos de repouso, pois a cada 7 anos, o 7º ano era um ano sabático, ano de descanso para toda a terra. Depois de passar esses 49 anos, aonde houve 7 anos festivos, vem o ano 50, que é o ano festivo, número 8, o ano de Pentecostes, o qual foi representado também no dia 50, o dia de Pentecostes, onde receberam as primícias do Espírito. E agora, para o último dia, aqueles que estarão no ano 50, que é o ano oitavo das diversas etapas da Igreja de Jesus Cristo, receberão o novo corpo, serão libertados, porque nesse ano era proclamada a liberdade em toda a terra de Israel, e os servos, os escravos, voltavam à sua família e à sua herança. E assim era efetuada uma restauração entre o povo hebreu. E agora a restauração para a igreja de Jesus Cristo. Veja onde está. Está no ano do jubileu, que é o ano oitavo festivo. E aí é onde Cristo estará neste tempo final manifestado, através do seu anjo mensageiro, operando os ministérios dos seus anjos, os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, para realizar a colheita e ser colocados todos na era da pedra angular, que é o ano do jubileu, e assim ser redimidos fisicamente, isso é, a nossa transformação, a redenção do corpo físico, como nos disse Romanos, capítulo 8, versículo 14 a seguir. E agora, nós podemos ver que essa é a redenção para todos os filhos e filhas de Deus. Este é o dia da redenção, o ano do jubileu, o ano 50, que estará atualizado na era da pedra angular, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí ele terá um instrumento através do qual Cristo estará manifestado neste tempo final, e lhe dará a sua palavra revelada. E essa é a espada que sai da boca do mensageiro, pois cada mensageiro é a boca de Deus. E o mensageiro do último dia é a boca de Deus, aonde estará saindo a espada de 2 fios, ou seja, a palavra de Deus, correspondente a este tempo do fim. E os seus olhos, como chama de fogo, que representa os ministérios dos anjos do Filho do Homem, os ministérios de Moisés e de Elias. Através desses ministérios é que Cristo chama e ajuda os seus escolhidos na grande colheita para este tempo final, aonde os escolhidos dentre os gentios primeiramente e depois os escolhidos dentro do povo hebreu. Agora podemos ver aonde estamos no programa divino, para assim estar colhendo no tempo apropriado. O tempo próprio para a colheita é a era da pedra angular. E o ministério é o ministério dos anjos do Filho do Homem, os ministérios de Moisés e de Elias, ministérios que estará manifestado por Cristo, o anjo do pacto, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Por isso estará manifestando através do seu anjo mensageiro neste tempo final, pois a manifestação de Cristo para o último dia, para o ano do jubileu atualizado, é esse ministério
em seu anjo mensageiro, aonde estarão os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Agora podemos ver que este mistério, correspondente ao último dia para a colheita, no tempo próprio, corresponde à era da pedra angular, que é o ano do jubileu atualizado, corresponde à igreja de Jesus Cristo. E por isso, cada era da igreja de Jesus Cristo se cumpriu em diferentes territórios, a era da pedra angular se cumpre em um novo território no Ocidente, que é a América Latina e o Caribe. Aí é onde Cristo realiza a sua obra correspondente a este tempo final. Agora podemos ver que tudo isso é um mistério escondido na mente de Deus sob o sétimo selo, que cobre todas as coisas correspondentes a este tempo final. E agora podemos ver que para esse tempo do fim, no programa divino, estará acontecendo a parte maior do programa divino, mas de uma forma tão simples que, se não observarmos, passaríamos por alto, como diz o reverendo William Branham, colhendo no tempo próprio. Nós vimos que requer-se colher no tempo próprio. E agora, assim como Jesus falou da colheita para aquele tempo e disse que os campos estavam brancos para a ceifa, e ele enviou seus discípulos a colher. Olhem, vocês foram enviados para colher todo o fruto, colher o fruto que estava na dispensação da lei e colocá-los aonde? Na dispensação da graça. E para esse tempo final, Cristo envia o seu anjo mensageiro para realizar a grande colheita do último dia, onde se manifestam os ministérios dos seus anjos, o ministério das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. E realizará a grande colheita. O cristianismo é quem tem todo o fruto que será colhido e colocado na era da pedra angular e dispensação do reino. E agora nós fomos enviados a colher, para colher uma nova era e uma nova dispensação, todo o fruto, recolher todo o fruto correspondente a este tempo, ao tempo da colheita. Nós vimos como é a colheita para este tempo final. E agora veja o que disse o reverendo William Branham na página 142 e versículo 12, 74, aonde do livro de Citas. Agora disse assim, aqui disse: quando Jesus veio ao mundo, ele veio no nome Filho do Homem, que é um profeta, Filho de Deus e Filho de Davi. E agora ele viveu aqui no mundo. Ele nunca disse que ele era filho de Deus. Ele disse: eu sou filho do homem. O Senhor mesmo chamou a Ezequiel nos profetas, e os profetas, filho do homem. Porque ele teve que vir para cumprir a Escritura como um profeta. Moisés disse: o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. Isso é a razão que o Filho do Homem, a palavra, veio ao profeta, ele foi a palavra em sua plenitude. Filho do Homem é um profeta maior. Não um profeta maior, mas o profeta de Deus. A plenitude da divindade corporalmente que estava nele, por isso ele foi chamado Filho do Homem. Agora, 12.000 anos, ele foi conhecido 2.000 anos
ele foi conhecido como Filho de Deus. E no milênio, ele será filho de Davi sobre o trono. E agora vejamos algo mais. Nessas passagens das citações do reverendo William Branham, que foram colocadas neste livro de citas, que contém extratos de várias mensagens. Neste tempo final, o grande mistério de Cristo, do Filho do Homem, é a manifestação de Cristo, o anjo do pacto, em seu anjo mensageiro, para chamar e ajuntar a todos os escolhidos de Deus. Na página 141, versículo 12 e 60, notem no versículo 41, versículo 13 de Mateus, os dois, muito próximos, até que ele não poderia depender de uma certa igreja para separá-los, digamos da metodista ou batista ou pentecostais, para separá-los, separar o trigo e o joio. Ele disse que envia os seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer qual é o certo e qual é o errado. Deus disse que ele enviará os seus anjos no último dia. Não anjos sob aqui, mas anjos no último tempo. Ou seja, não anjos nas 7 eras da igreja, mas os anjos do último dia, da era da pedra angular. E reuniria. Sabemos que isto é o tempo vindouro de colheita, agora mesmo. Agora um anjo, na realidade, é interpretado por um mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E não agora, através das 7 eras da igreja. Agora o recolhimento não será através das 7 etapas, mas que será neste tempo final, na era da pedra angular, aonde virá os seus anjos, o anjo do pacto, operando os ministérios de Moisés, de Elias, porque ele é quem tem ministérios. Por isso, é que Deus falou através dos profetas. Era o anjo do Senhor, o anjo do pacto em Espírito Santo, falando através dos profetas. E falou assim no Velho Testamento, e logo em toda a sua plenitude através de Jesus, e logo falou através dos seus apóstolos, e também falou através dos seus 7 anjos mensageiros, e nesse último dia estará falando através do seu anjo mensageiro, o anjo de Jesus Cristo. Todas essas coisas que vão acontecer em breve. E com essa mensagem que gira em torno da vinda do Filho do Homem com seus anjos, gira em torno da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, chamará e ajuntará a todos os escolhidos de Deus. Agora podemos ver este mistério do tempo próprio para a colheita. Podemos ver também como é que Cristo profetizou que seria realizado a colheita no último dia, que é o 7º milênio, na era da pedra angular, que é a era que corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e é a era que corresponde ao ano 50, que também é o ano número 8, o ano de redenção para a igreja de Jesus Cristo e para o povo hebreu, colhendo no tempo próprio. Aqui estamos nós na área quadrangular, estamos trabalhando no tempo próprio, realizando a obra de recolhimento do último dia, na era da pedra angular.
E assim, a bênção de Cristo, anjo do pacto, esteve, está e estará convosco neste tempo apropriado, na era pedrangular. E é o ano 50 do jubileu atualizado na Igreja do Senhor Jesus Cristo, para serem restaurados à vida eterna, colhendo no tempo próprio. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta noite, testificando-lhes desta grande colheita prometida para o último dia, e como colher neste tempo final. Devemos estar colhendo no tempo certo, no tempo próprio, que é a era pedrangular, na dispensação do reino, que é o lugar santíssimo do templo espiritual do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Veja que realiza a colheita onde? Na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês, sobre mim também, e que em breve seja completado o número dos escolhidos de Deus, e em breve todos os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, e nós que vivemos sejamos transformados e levados com Cristo a cenas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa atenção, amados amigos e irmãos presentes e ministros presentes em diferentes lugares da República da Colômbia e também de outras nações. Que Deus os abençoe a todos e continue todos passando uma noite cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim.